Salve, salve galera, as Marvels chegou aos cinemas e hoje é dia da gente falar tudo desse filme com spoilers, é agora mesmo, depois da vinheta. Bom galera, se tudo der certo, esse filme deve estar saindo ali próximo ao segundo fim de semana de estreia de The Marvel. Isso porque a ideia é falar desse filme com spoilers, beleza? Então a gente tem um tempo pra galera poder assistir e também pra poder refletir acerca aí das questões aí discutidas por esse filme. Ainda que eu acho que não tenha muita coisa a se discutir. Galera, antes da gente entrar no filme propriamente dito, é importante a gente revisitar brevemente o cenário em que esse filme estreou, beleza? Então, mesmo antes de iniciar a sua pré-venda, já existia na internet uma campanha bem feliz para boicotar esse filme, por motivos que não tinham nada a ver com a obra em si. Afinal de contas, o filme não tinha nem estreado ainda. O filme teve a sua estreia adiada 2 vezes, e depois de algumas declarações assim, no mínimo estranhas, a diretora Nia da Costa, que inclusive é a mesma diretora de A Lenda de Candyman, que é um filme que eu gosto bastante, ela simplesmente largou o projeto durante o processo de pós-produção, alegando que justamente os atrasos e adiamentos teriam implicado na agenda dela e que ela já estava comprometida com outros projetos. E bom, como se tudo isso já não fosse o suficiente, as Marvels chegam num momento bem conturbado do MCU, né? Onde cada novo produto lançado, ele carrega um aceno desesperado dos fãs para que de alguma forma a Marvel retome o caminho das boas histórias que levaram o estúdio à glória no passado, aí, durante principalmente a saga do infinito. Aí. Galera, as Marvels é o filme que vai fazer essa correção de rumo dentro do MCU, é o filme que vai recolocar a Marvel dentro daquele caminho glorioso que fez com que os fãs se apaixonassem por filmes que praticamente normalizaram a ideia de fazer 1 bilhão de bilheteria? Não. Eu não estou suportando mais. Eu, como fã, eu sinto muito em dizer isso. Na verdade, eu queria vir aqui cheio de alegria, de empolgação, de felicidade, trazer um review muito bom, falar muito bem desse filme. Mas, infelizmente, não é dessa vez que a Marvel vai deixar esse mar de mediocridade para trás, qual ela mesma se enfiou desde o advento do Disney Plus lá em 2019. Capitã Marvel, Mônica Rambeau e Kamala Khan inexplicavelmente passam a compartilhar a mesma existência, trocando fisicamente de lugar toda vez que elas usem os seus poderes ao mesmo tempo. Como se isso já não fosse um problema suficientemente grande, Dar-Benn, uma acusadora do Império Kree, surge como uma nova ameaça que precisa ser detida antes que destrua todo o universo. Galera, a premissa é simples e não haveria nenhum problema da gente ter uma premissa simples se fosse uma história simples, porém bem executada, né? O fato é que as Marvels é um filme que não tem nada de novo, não agrega nada, nem a respeito de história, de personagens, de direção, nada que a gente já não tenha visto aí nesses 1001 filmes de super-heróis genéricos que a gente tem visto nessa enxurrada de produções do gênero aí ultimamente. É um filme que tem vários problemas. Muitos desses problemas passam pelo roteiro, que é um festival de boas ideias desperdiçadas. Aliás, desperdiçar ideias promissoras e excelentes sagas dos quadrinhos com adaptações pífias tem sido uma marca dessa nova saga da Marvel aí, né? As Marvels é um filme que tenta flutuar entre a comédia, o drama, a ação, a aventura. O que no filme que tem uma boa história, uma narrativa coesa, seria uma receita certa para diversão, né? O problema é que aqui é um filme que tem muita coisa e não executa nada bem. Não existe uma transição suave entre esses gêneros, sabe? A sensação de estranheza, ela é constante à medida que a gente vai acompanhando o desenvolvimento do filme. E isso, galera, só aumenta porque a história não decola, a narrativa não flui. O filme ele se torna chato, maçante, cansativo. É 1 hora e 45 minutos que parecem uma eternidade. A maneira com que o roteiro lida com certas questões parece ridícula, sabe? Com soluções de roteiro fracas. Eu cito, por exemplo, a maneira com que um trio de protagonistas lidam com um problema de ficarem trocando de lugar a todo o mesmo tempo, que é uma solução obtusa, ridícula, que nem parece um problema com a grandiosidade com que foi mostrado. Outro exemplo é a questão dos braceletes cósmicos, sabe? Existe uma explicação razoável no filme para a existência desses artefatos, né? E aqui fica o parênteses, né? De mais uma vez, a gente ter um artefato místico extremamente poderoso que é vital para que o vilão consiga concretizar os planos deles. Outra vez? Agora, uma explicação, aqueles objetos, aqueles artefatos tenham aquele nível de poder absurdo que eles têm, e o porquê que eles foram separados e porquê um deles foi parar na Terra,
Isso a gente não sabe. Então, essa explicação, ela não existe, sabe? E não contente em responder mal questões propostas pelo próprio filme, o filme ainda tenta responder uma pergunta do qual nós fãs sempre nos fazemos desde que o primeiro filme da Capitã Marvel, lá em 2019, veio. Por que a Capitã Marvel passou sumida todos esses anos da Terra? À primeira vista, uma explicação que a gente sempre aceitou é de que ela estava patrulhando o universo e resolvendo questões em outros lugares que não tinham super seres para proteger os seus planetas e e até aí tudo bem, mas nesse meio tempo aí, em quase 30 anos, ela nunca conseguiu retornar ao planeta. E aí vem a explicação, e a explicação tá meio atrelada ao mote principal do filme, né? Bom, logo depois dos eventos do primeiro filme da Capitã Marvel, então a Carol Danvers ela retorna a Terra, planeta natal dos Kree, e ela destrói então a Inteligência Suprema, que é aquele supercomputador que regia o planeta dos Kree em todos os seus aspectos, né? Isso gerou um vácuo de poder e Hala entra numa guerra civil que praticamente leva o planeta ao colapso. Bom, logo depois dos eventos do primeiro filme do Capitã Marvel, a Carol Danvers voa até Hala, planeta natal dos Kree, e destrói a Inteligência Suprema, que é aquele supercomputador que regia o planeta dos Kree em todos os aspectos possíveis. O fato é que, enquanto que na cabeça da Carol Danvers ela estava fazendo uma boa ação, libertando o povo do domínio da Inteligência Suprema e seus desígnios de conquista eterna, na verdade o que ela fez foi criar um vácuo de poder que gerou uma guerra civil no planeta dos Kree. Uma guerra civil que durou anos e com uma intensidade tamanha que levou o planeta praticamente ao colapso. Então, com a consciência absolutamente pesada pelo que ela fez e pelo que ela desencadeou, ela passou todos esses anos aí no espaço, além de lidar logicamente com outras questões em outros mundos, mas ela passou esse tempo todo aí tentando arrumar essa bagunça que ela mesma criou, né? Galera, é um conceito muito interessante. O problema é a maneira com que ele é abordado no filme, sabe? Transmite zero emoção, zero peso nas consequências. Você não consegue se conectar nem a personagem, tão pouco a esse dilema dela. As consequências disso daí são tratadas de uma maneira absolutamente rasa, por ter passado aí mais de 30 anos fora da Terra, né, e ter prometido para Mônica Rambeau quando era pequena que ela não demoraria. Isso causa uma ruptura na relação entre a Mônica e a Carol Danvers, que depois precisa ser resolvida entre as duas personagens. E há mais 0,0,0,0 de emoção ao tratar desse assunto, que daria um viés dramático ao filme muito maior, que poderia conceder camadas às duas personagens para serem exploradas, arcos que poderiam ser muito melhor trabalhados, né? Quantos e quantos filmes aí que a gente não é apaixonado por eles, justamente pelo desenvolvimento do personagem. E é bem curioso a gente ver como o filme não dedica tempo a questões tão importantes como essa, como aprofundar os seus personagens, como desenvolver seus dilemas, como conduzir corretamente os seus arcos, de uma maneira a ter um fechamento que seja satisfatório não só para a demanda do personagem, mas para a história do filme como um todo, a descrever a sua mitologia. Mas o filme tem tempo para apresentar um longo e constrangedor número musical, que, cara, foi uma das piores coisas que eu vi dentro desse universo Marvel nesses mais de 10 anos aí, mais de 30 produções que a gente tem até agora, cara, é absolutamente enfadonho e constrangedor. Ele consegue ser pior do que aquele número musical Rogers que a gente vê na cena pós-créditos de Gavião Arqueiro, se eu não estou enganado. Galera, é sério mesmo que esse filme precisava de um número musical? E um número musical que não contribui em absolutamente nada com a história? Eu fico me perguntando, quem que aprova isso? Quem que revisa essas coisas? Qual que era a ideia da diretora? E o pior, é um número musical, além de ruim, além de chato, longo, constrangedor, de não agregar nada à trama. Ainda tem uma Brie Larson absolutamente blasé, com uma atuação muito abaixo do que a gente sabe que a Brie Larson é capaz de entregar. Aliás, ela tá assim o filme inteiro, sabe? Eu não tenho problema nenhum com a Brie Larson, muito pelo contrário, sabe? Eu acho ela uma atriz, assim, maravilhosa. A menina ganhou o Oscar, tem filmes excelentes no currículo, mas, na boa, parece que ela tá muito desgostosa em interpretar a personagem. Parece que ela tá muito de saco cheio de ser a Capitã Marvel, sabe? Parece que ela não vê a hora que aquilo acabe pra ela ir pra outros projetos e,
sabe, deixar aquele negócio pra trás. Nas próprias entrevistas dela, promovendo filmes, as declarações são vazias, parece que ela não sente paixão, ela não sente prazer naquele trabalho, sabe? É muito estranho, e isso se reflete em tela, porque uma atriz tão boa e com o cacife e a competência que ela tem, ela não consegue comunicar emoção em momento algum. Você não consegue gerar uma empatia pela Capitã Marvel. Se ela já era difícil se conectar com essa personagem no seu primeiro filme, sabe? E isso talvez tenha melhorado um pouquinho com a participação dela em Ultimato e tal. Isso volta a ser terrível, a busca por essa conexão nesse filme, porque o texto é ruim, a personagem não tem desenvolvimento e a atriz não entrega. Quando a gente vai para o restante dos personagens, vamos dizer, que compõem o núcleo principal da história, a Monica Rambeau da Teyonah Parris. A Teyonah Parris é uma atriz super carismática, ela tá muito bem em WandaVision, mas a personagem dela é segregada ao esquecimento a maior parte do tempo, sem função narrativa nenhuma. Parece que ela tá ali só e somente só para compor um trio de protagonistas. E aliás, né, a necessidade desse trio de protagonistas está intimamente ligado ao fato de que a Capitã Marvel não agrega simpatia, não consegue se conectar com o público, né? E aí se sobressai a ideia de vamos transformar isso num filme de equipe, que funciona muito menos. Como eu falei, a Monica Rambeau tá bem renegada ao esquecimento, bem sem função durante o filme inteiro, a não ser no final, mas aí a gente fala disso daqui a pouco. O Nick Fury de Samuel L. Jackson é um Nick Fury que a gente tá acostumado a ver e não agrega muita coisa, não muda muita coisa, salvo o adendo de que como eu disse, é o bom e velho Nick Fury, não é aquele Nick Fury que a gente vê praticamente a série de Invasão Secreta inteira, né? Ainda bem. E bom, gente, se existe uma personagem que brilhou nesse filme, né, se existe uma coisa boa em The Marvels, é a Kamala Khan da Iman Vellani. É totalmente o oposto, por exemplo, da Brie Larson, né? Enquanto a gente vê toda aquela apatia da Brie Larson na atuação, a Iman Vellani é totalmente o contrário. Você sente a felicidade dela em interpretar a personagem, sabe? A alegria de estar vivendo aquele momento, de estar envolvida naquele projeto, de estar entregando aquele produto, sabe? Isso reflete na atuação dela, de que ela realmente tá curtindo, tá gostando, tá se divertindo, tá procurando fazer o melhor dela ali. Tem gente que acha a personagem chata, porque é meio adolescente, de vez em quando é meio irritante. Eu não acho, eu gosto da Kamala desde os quadrinhos, acho que a Kamala da série é muito legal, mas a personagem em si, aqui no filme da The Marvels, está muito bem, é a melhor coisa do filme, participação divertidíssima, toda vez que ela tá em cena, ela deixa a cena melhor, sabe? Esse filme seria muito mais enfadonho, muito mais tedioso se não fosse a presença da Kamala. E bom, galera, se você é daqueles que tem problemas com os vilões da Marvel, tá aí mais um vilão pra você reclamar, sabe? Porque a Dar-Benn, que é uma acusadora Kree, os mesmos modos do Ronan, o acusador lá do filme dos Guardiões da Galáxia, que também tá presente no primeiro filme do Capitão Marvel, é uma vilã pura e simplesmente, sabe? Não existe um grande desenvolvimento, não existe grandes motivações, não existe dualidade, não existe ambiguidade na personagem. Ela testemunhou a Capitã Marvel destruindo a inteligência suprema dos Krees, ela viu o que tudo isso causou, então ela teve uma oportunidade de ascender na carreira militar, logo em seguida na política, foi ela quem acabou com a guerra civil e unificou os Krees novamente. Então, nessa escalada de poder, ela descobriu a existência dos braceletes cósmicos e aí, com essa descoberta, ela entende que ela pode, com os braceletes cósmicos, salvar o planeta dela, e não só salvar o planeta dela, como recolocar os Krees naquela jornada de conquistas que é tão peculiar a esse povo, né? E é isso, e ela parte em busca dos braceletes quânticos aí pra fazer, como eu disse, aquela repetição do artefato místico poderoso que o vilão precisa para poder concluir os planos maléficos dele, que por coincidência um tá na Terra, né? Galera, aqui vai um servicinho de utilidade pública pra vocês, tá? Você que assistiu Invasão Secreta, você deve ter visto que no final da série o presidente dos Estados Unidos praticamente declarou aberta a temporada de caça aos Skrulls e a toda a vida alienígena na Terra. Então, de fato, você deve ter estranhado bastante a participação da Valkyria, da Tessa Thompson, no filme, quando ela aparece para levar uma colônia de Skrulls da nave da Carol Danvers pra Terra. Então, mas o que tá acontecendo, né? Aí eu explico pra vocês. Devido aos seus adiamentos, The Marvels acabou sendo lançado
depois de Invasão Secreta. Mas o calendário original era que o filme viesse antes. Faria sentido o fato desses Skrulls estarem na Terra, né? Aí se a gente for relembrar o plot lá de Invasão Secreta. Inclusive, eu não me lembro se é o 3º ou o 4º episódio de Invasão Secreta, que tem uma conversa do Talos com o Nick Fury num trem, onde o Talos cita justamente essa colônia que veio do espaço com a Valkyria como a única colônia, digamos assim, legalizada aqui na Terra, tá? Então, se você ficou confuso, tá aí a sua resposta. Corta. Bom, galera, aí a gente chega no final do filme, no desfecho da história. Desfecho que pra mim também tem muitos problemas. O primeiro deles passa justamente pela falta de clímax, porque a história ela não avança corretamente, ela é truncada demais. Então a narrativa não decola. O desfecho ele abraça da forma mais simplista possível aquele clichê clássico do vilão que é destruído por um poder que ele almejava controlar. E isso nesse filme acaba sendo um portal dimensional que a Dar-Benn abre depois de ser destruída ao usar os 2 braceletes simultaneamente. Então ela abre um portal para uma outra realidade e essas 2 realidades começam a se chocar naquela mesma premissa das incursões que a gente já viu em outras produções aí dessa saga do multiverso, de modo que a colisão dessas 2 realidades acaba provocando a destruição das 2. E é aí que a Monica Rambeau entra em ação, porque os poderes dela acabam sendo a chave para poder fechar esse portal dimensional e impedir a destruição dessas 2 realidades aí. E até aí, ok, ela vai lá, consegue cumprir a missão dela, só que ela acaba presa numa outra realidade. E aí a gente vai ver as consequências disso na cena pós-créditos, mas eu chego lá daqui a pouquinho. O que a gente precisa salientar aqui é que a Mônica é dada como morta. E não tem emoção nenhuma no filme. Nenhuma, sabe? Sequer há uma valorização para esse possível sacrifício da personagem, assim, é muito ruim, gente. Aliás, esse não é o único problema do final do filme, que é corrido e apressado a ponto de não se preocupar em explicar diversas questões importantes que são apresentadas ao longo da história. Por exemplo, o que aconteceu com os portais dimensionais abertos em Aladna, que é o país lá do número musical, e outro que foi aberto no Sol aí pela Dar-Benn. Não há em momento nenhuma explicação para o destino desses 2 portais. Se eles se fecharam depois que a Monica Rambeau fechou o portal que a Dar-Benn abriu por acidente, não há. Eles simplesmente permaneceram abertos e o filme não se preocupa nem um pouco em explicar. A gente não sabe o que aconteceu. Bom, no final a Capitã Marvel acaba aceitando uma dica que ela recebeu da Monica Rambeau e consegue resolver o problema que ela havia criado em Hala, né? Coisa que ela ficou 30 anos procurando uma solução e aí em 2 minutos a Monica Rambeau deu a solução para ela. A cena é esvaziada de emoção, né? A gente não vê nem remorso, nem jornada de redenção, nem felicidade, a gente não vê nada. É uma cena esvaziada de emoção, com nenhuma conexão do público com a personagem. Enfim, é um desfecho, um final ruim para um filme que foi todo ele ruim. Esse filme só tem uma cena pós-créditos, né? Ela se passa ali logo após os créditos principais do filme. E bom, galera, depois de salvar a nossa realidade fechando o portal, a Monica Rambeau acorda então nessa nova realidade, dentro do que parece ser um tipo de ambulatório, um tipo de enfermaria, né? E ela se assusta porque do lado dela ela vê a mãe dela. Só que na verdade não é a mãe dela, é uma variante da mãe dela que naquela realidade se chama Binária, né? E se você conhece os quadrinhos da Capitã Marvel, você sabe que Binária é o título que a Capitã Marvel adotou depois de, digamos assim, ter desbloqueado os seus poderes na plenitude, né? Isso aconteceu logo depois dela cair nas mãos de uma raça alienígena conhecida como a Ninhada e servir de cobaia para alguns experimentos da Ninhada. Bom, a Mônica fica absolutamente confusa e ela pergunta como ela foi parar ali. E aí a resposta que a gente ouve é de uma voz masculina respondendo que eles esperavam que ela, Monica Rambeau, dissesse como ela foi parar ali. E aí a câmera corta pro Fera dos X-Men, cara. E é aquele Fera que a gente viu em X-Men, o confronto final. Inclusive é interpretado pelo Kelsey Grammer, que é o mesmo ator daquele filme. A cena termina, galera, com o Fera dizendo que ele precisa se ausentar, porque ele precisa relatar ao professor Xavier o que está acontecendo, né? E aí a gente vê a icônica porta ali com o X, enquanto a gente ouve a trilha de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Aliás, não só essa trilha tá na cena pós-créditos, mas também a trilha de X-Men 2, tá?
E aí você vai me perguntar, ok, André, mas o que isso pode significar para o universo Marvel, né? Já que muito provavelmente a Monica Rambeau, então, ela caiu, vamos dizer assim, na realidade dos personagens da Fox. E aí eu respondo para você, difícil dizer, muito difícil dizer até mesmo que ela tá nessa realidade. Talvez a gente tenha mais de Monica Rambeau e mais dessa situação toda em Deadpool 3. Ao longo dessa saga do multiverso, a Marvel se especializou em prometer muita coisa e entregar absolutamente nada. A questão das mensagens que os 10 anéis do Shang-Chi enviaram, ninguém sabe do que se trata, o Celestial petrificado no meio do mar, o Visão Branco, o filho do Hulk, a Super Screw da Emilia Clarke, enfim, é uma sucessão de eventos que não tiveram nenhum tipo de desdobramento até agora, e é tanta coisa que eu nem acredito que vá ter um desdobramento razoável até o fim dessa fase. De modo que, no meu entendimento, eu sou tentado a pensar que isso nada mais vai ser do que uma chamada para um crossover de heróis, que é uma coisa muito comum agora nesses filmes de super-herói ultimamente. A gente viu isso lá em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a gente viu isso no filme do Flash, e que a gente sabe que dá uma audiência, que a galera gosta, que puxa o pessoal pela nostalgia e pelo crossover e tudo mais. Então, até que me provem o contrário, eu sou muito tentado a pensar de que essa cena pós-créditos não vai além disso. As Marvels é um filme tedioso, ele tá longe de ser ofensivo como foi Thor, Amor e Trovão, ou mesmo sem sentido como foi Homem-Formiga Quantumania, mas ele não consegue agradar nem pela história, nem pelos personagens. O fracasso financeiro é iminente. O filme já ficou abaixo das projeções na pré-venda, tem ficado abaixo das projeções de bilheteria que já não eram das mais animadoras, corre o risco desse filme nem conseguir se pagar, e aí a gente vê em que nível os filmes da Marvel Studios estão chegando, filmes que, como eu disse a vocês, normalizaram o conceito de fazer com frequência 1 bilhão de bilheteria a cada nova produção. Bom, galera, então é isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou de As Marvels, tá? Conta pra mim aí, não tem problema nenhum se você tiver uma opinião diferente da minha, conta lá nos comentários. Se você gostou do filme, legal, beleza. Explica pra mim por que você gostou. De repente tem um prisma aí, tem alguma coisa que eu não percebi, tá? Então, lembrando, sempre de maneira educada, beleza? Se você acompanhou o vídeo até aqui, eu agradeço demais, então não esquece de deixar o like para valorizar o trabalho e para o YouTube entender que esse conteúdo é bacana, entregar ele para cada vez mais pessoas e ajudar o nosso canal a crescer. Se é a primeira vez que está por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Kroll e eu faço parte da equipe do Popverso, que entrega cultura pop nesse canal aqui com uma frequência absurda, com lives todas as segundas-feiras, um trabalho muito forte nas redes sociais, principalmente no Instagram, lá no nosso perfil @popverso_oficial, então segue a gente lá, tá? E se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui, beleza? Eu volto muito em breve, mais cedo do que vocês imaginam, então até mais!